Bem-vindos ao ponto de vista econômico dessa sexta-feira, dia 13 de março. O mundo está enfrentando um grande desafio com o novo coronavírus. Mas quais as consequências para dentro da economia global, para além da reação das bolsas de valores? As nações estão neste momento reorganizando e revendo suas prioridades, bem como os gastos de seus governos. 8 nações, como por exemplo, Japão, os Estados Unidos, China e Portugal, já estão investindo na casa dos bilhões de dólares. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, reforçou que todos os governos devem tratar a questão com seriedade para impedir a ampliação da pandemia. A China, foco da doença, já demonstra resultados positivos, enquanto a Itália e o Irã são os países que neste momento estão sofrendo profundamente. O governo italiano relatou ontem a morte de 200 pessoas e um colapso no seu sistema de saúde. Os Estados Unidos, por exemplo, cancelou voos vindos da Europa de maneira unilateral. E o próprio continente já começa a adotar medidas para diminuir ao máximo o translado de pessoas interno e externo. O mercado da aviação, que não só se limita aos voos, mas também inclui as lojas dos aeroportos, empresas de viagem e demais organizações, já estão sofrendo impacto econômico. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou ontem o fechamento das creches, escolas e universidades, além de apoio financeiro às empresas e trabalhadores que ficarão em casa, assim como fez também o governo chinês, garantindo menor impacto à sua economia local. O governo cubano, referência no mundo quando o assunto é medicina, apresentou medicação que ajuda no combate contra o novo coronavírus e é um dos 30 utilizados pelo governo chinês, enquanto nos Estados Unidos o exame para diagnóstico chegava a $4.500, já que não há sistema de saúde pública lá. Eventos esportivos e artísticos pelo mundo foram cancelados ou adiados. O campeonato inglês, alemão e francês de futebol, a Liga dos Campeões, maior campeonato do gênero, a Libertadores da América também foram suspensos. O Lollapalooza, o grande evento de música internacional, foi adiado. No Brasil, o presidente da República, Jair Bolsonaro, primeiro afirmou que o problema do coronavírus era algo ampliado pela imprensa. E, abre aspas, não é tudo isso, é pequena crise e é mais fantasia, fecha aspas. Assim, o governo brasileiro não tomou nenhuma medida enquanto a OMS anunciava a pandemia. A economia global já começava a sentir os impactos e a população, sem informação e sem orientação, começava a ficar ansiosa. Após o encontro de Bolsonaro com o presidente norte-americano Donald Trump, o secretário de comunicação da Presidência da República do Brasil, Fábio Ragengarten, presente neste encontro, foi diagnosticado com o novo coronavírus. E o nosso presidente corre o risco de também ter sido infectado. Com todo carinho e com todo respeito, esta crise é uma prova de fogo para avaliarmos o tamanho político e moral dos governantes pelo mundo. Em nosso caso especial, não só pelo desdém de Bolsonaro, mas também pela situação de ontem, onde o presidente fez uma transmissão ao vivo junto ao ministro da Saúde, em que ambos estavam mascarados. A funcionária que traduzia as falas em libras também nos aponta um cenário grave de autoridade e do entendimento do papel de presidente da República. Na questão econômica, é completa falácia dizer que a nossa crise é resultado da pandemia. Lembremos que foi em 31 de dezembro de 2019 que o governo chinês enviou comunicado à OMS relatando um estranho e desconhecido surto de pneumonia. Só 9 dias depois é que a China entendeu que se tratava de uma nova doença, o coronavírus. Assim, o pífio PIB de Paulo Guedes em 2019 nada tem com o coronavírus, muito menos o desemprego, a inatividade alta, a capacidade ociosa de nossas empresas e por aí vai. Por isso, assumir que a continuação das reformas é a única maneira de fortalecer a economia brasileira frente ao cenário global é mero oportunismo. Essa agenda econômica foi construída anteriormente à pandemia e nada dialoga com as questões de combate e contenção necessárias. O governo já anunciou que não irá flexibilizar, por exemplo, o teto dos gastos, que impede que aumentemos o investimento em saúde. Então, como faremos? Quantos leitos foram abertos? Quais programas para defender nossas empresas e trabalhadores?
Qual é o planejamento para a expansão da pandemia no Brasil? Tudo isso ainda está sendo discutido. É assustador como a presidência da República do Brasil está à deriva. A qualquer momento voltamos com mais informações no ponto de vista econômico do RCA Notícias.